Jesus falou assim: calma aí que eu já vou. E Jesus esperou, olha isso. Jesus, que sempre curou e ia na casa das pessoas que estavam doentes, morrendo. Mas no caso de Lázaro, Jesus fala assim: não, vamos aguentar mais um pouco, vamos esperar. E aí foi esperando, se passaram dias, preste atenção, 4 dias. Aí Jesus falou assim, aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: Lázaro adormeceu, agora nós vamos. Olha isso, preste atenção. Jesus falou assim: Lázaro adormeceu, agora nós vamos. E eles foram. Chegando lá, no capítulo 11 do Evangelho de João, capítulo 11, você pode abrir aí, eu anotei aqui o versículo específico, né, para a gente não tomar muito tempo. Chegando lá, quem foi a primeira, versículo 20, a primeira pessoa que foi ao encontro de Jesus? Quem foi a primeira pessoa que saiu de casa, de dentro da casa e foi? Vamos ver aqui no versículo 20, fala assim, olha: ouvindo, pois, quem foi? Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao. Maria, porém, ficou o quê? Não seria o caso de ter acontecido o contrário, o oposto? Porque por vezes, todos nós aqui sempre ouvimos a história das duas irmãs, que Marta era meia distraída, que meio que não queria nada com nada, e que Maria era aquela que sempre estava adorando, sempre estava ali ocupada aos pés do Mestre. Mas agora, olha isso, Jesus espera Lázaro morrer, e no lugar de vir a Maria, que era, vamos dizer assim, a mais dedicada, a mais firme, quem vem é Marta. Por isso que eu falo, todo milagre, ele não é propriamente direcionado àquela pessoa que está recebendo, tem a ver com gente. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: o meu milagre tem a ver com gente. E aí Marta sai, e aí Jesus fala assim, olha: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, olha o que ela fala para Jesus: mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Olha a declaração de Marta: eu sei que ele está morto, que você pedir, ele concederá. Então ela era uma pessoa que ela oscilava. Quer ver o próximo versículo? Parece que ela está desdizendo o que ela disse aqui agora. Vamos ver o próximo. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí olha o que ela respondeu. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último. Percebeu que ela já deu para trás de novo? Quem percebeu? Desculpa, tá, gente? Quem percebeu isso? Presta atenção. Primeiro ela disse assim: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, ao Pai, Ele te concederá. Aí Jesus, aproveitando o que ela disse, falou assim: tá bom,
teu irmão vai ressuscitar. Aí ela, de vez de dizer assim, tá bom, é isso mesmo, vamos lá. Inclusive eu vou tirar a pedra. Não, ela disse, eu sei. No último, Jesus estava falando no último dia. Jesus estava falando quando? Olha para essa pessoa e fala, o teu milagre tem a ver com gente. Às vezes você pensa que é você que está sendo curado. Ei, às vezes você pensa que é você que está sendo tratado, igual o exemplo que eu dei do Ivan aqui. Deus permitiu cair uma placa pesada na mão dele, sei lá, se quebrou, se esmagou a mão dele. Só sei que a mão dele chegou muito ruim ali e agora está boa. Só que esse milagre, essa cura não era para ele, era para pessoas que estavam ali, incrédulas, que não creram, que duvidam, que menosprezam a graça e o poder de Deus. Pessoas que muitas das vezes são religiosas, como os judeus que ridicularizavam Jesus, que não viviam esse princípio de que na graça não é Deus com o homem, é Deus no homem. Amém, queridos? Você está entendendo, sim ou não? É Deus no homem, é Cristo em mim, é eu nele e ele em mim. Amém, queridos? Quem está em Cristo aqui? Então, por que você está em Cristo? Porque Ele está em você. E se Ele está em você, você está nele também. Ele está no céu, mas você está também no céu, dentro dele. É um dentro do outro. E aí, a conversa vai, conversa vem. No versículo 35, a coisa começa a funilar. No 35, Jesus chorou. Lembra que eu falei do princípio da encarnação? Ou seja, Deus se torna homem. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, sim ou não? Mas por que ele chorou? Porque ele chorou, gente, não foi por Lázaro propriamente, embora os judeus tenham dito assim, veja o quanto ele o amava, e o amava mesmo, sentiu o luto, a dor, porque quem ama se preocupa, quem ama não quer ver o outro sofrendo. Eu falei isso lá na sala de aula, a gente estava ali ministrando prova, e o rapaz lá, ai, ui, ai, ai, gemendo. Então quem ama, quem tem o amor de Cristo, não pode se sentir bem, você estando bem, e o teu irmão mal, o teu irmão sofrendo, chorando, gemendo. Então Jesus, diz o texto, que ele se comoveu, que o espírito dele se moveu. Se moveu. Jesus chorou. O próximo. Disseram, pois, os judeus, veja como ele o amava. Então, gente, quando que o mundo vai saber que nós amamos as pessoas? É quando realmente as nossas reações e ações, elas são manifestadas. O mundo é... As pessoas, elas precisam sim ver para crer. Nós não. Nós já cremos e o recebemos. Mas eles começaram a ver, veja o quanto ele amava ele. E depois a cabeça deles deve ter entrado em parafuso, né? Porque Jesus, quando o ressuscitou, acho que eles pensaram aqui o que eu estou falando. Por que que Jesus chorou, se ele sabia que o morto ia ressuscitar? Por quê? Por quê?
Por que Jesus chorou sabendo que o morto ia ressuscitar? Porque ele o amava. E isso tudo, para resumir, não tinha a ver só com Lázaro, tinha a ver com Marta. Porque aí, o próximo versículo, por favor. E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? O próximo. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta. O próximo. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. O próximo. Olha o que Jesus fala para ela. Disse Jesus, não te tenho dito. Jesus está falando com quem? Olha o que Jesus fala. Não te tenho dito que, se creres, verás a glória? Presta atenção, em nenhum lugar da Bíblia você vai achar esse diálogo de Jesus com Marta. Lugar nenhum. Não tem. O que isso revela? Isso revela que Jesus tinha conversas particulares com Marta sobre essa questão de crer. Quem está entendendo, queridos? Porque Jesus fala assim, não, eu não te disse, ele está falando, ele falou pela primeira vez ali, ou ele está falando que em outras vezes ele já tinha falado com ela. Mas essas outras vezes você não encontra em textos da Bíblia, não está escrito. Porque nem tudo está aqui no papel, quem está entendendo? Mas Jesus revela uma conversa aqui. Então, o milagre de Lázaro tinha a ver com o milagre de Marta. E sabe qual é a pior morte? A pior doença? Sabe o que condena o homem? É a incredulidade. O Zé Carlos falava comigo ali, vou até tomar cuidado, senão eu vou cair. Falava comigo ali que a casta de demônios que fala lá no Evangelho, que Jesus fala, mas esta casta, Jesus fala, essa casta, a casta era a incredulidade, não é isso, pastor Zé Carlos? Aquela casta que impedia os discípulos de poderem ter tido ali a ingerência, de ter podido ajudar aquele rapaz, que o pai disse assim, roguei aos teus discípulos, eles não conseguiram. E Jesus fala então, por que eles não conseguiram? Porque havia uma casta de demônio, é o pior demônio que tem, é a incredulidade. Porque esse não manifesta na hora que a gente ora. Porque esse é aquele que está enraizado na religiosidade. É esse que se esconde como uma pessoa religiosa. Normalmente são pessoas que se acham mais santas que as outras. São pessoas que apontam as outras. Tem costume de ver defeito na vida de todo mundo. Ver defeito na igreja, no pastor. Só não enxerga nela. É o pior demônio. É aquela pessoa que quando está acontecendo cura aqui, ela está sendo usada aí embaixo para falar, está vendo? Aquilo é uma bobagem, aquilo é besteira, isso aí não tem que ser desse jeito não. É aquela pessoa que quer até falar como que tem que ser. Ou seja, é Deus na terra. Quem está entendendo, gente? Ah, eu acho que não tem que orar desse jeito. Ah, não precisa soprar. Ah, não precisa às vezes cair ou levantar. A pessoa quer ditar. Quer dizer, não precisa Deus, Espírito Santo, não precisa nada. Assim eram os religiosos. Então Jesus estava tratando com Marta. Na verdade não tinha nada a ver com Lázaro. Tinha a ver com gente. Quem está entendendo? E vou falar mais. Nesse dia, na ressurreição de Lázaro, a quantidade de sacerdotes que se converteram
e creram em Jesus foi uma coisa absurda. Jesus queria tratar com essas pessoas. O nosso milagre, a nossa cura tem a ver com gente. Por exemplo, você está aqui hoje e você está doente, você veio para receber uma cura, você será aqui, você vai se apropriar dessa cura, desse milagre. Mas eu quero que você entenda que além da tua cura, outras pessoas que estão muito mais doentes do que você, e talvez com a pior de todas, que é a incredulidade. Porque quando uma pessoa, você não tem noção, eles que estão aqui, como que ficou aquela sala de aula ontem, quando eles viram primeiro a mão do Ivan do jeito que estava, e depois o que Jesus fez, a mão dele voltou assim, como se fosse assim. E olha, você pode ter certeza, pessoas ali foram curadas. Na sua cura, pessoas são curadas. Poderia dar outros exemplos aqui. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote Caifás, olha isso, tudo preparado. Tudo preparado. Jesus então pega a orelha e cola. Pense comigo, pense como que ficou a cabeça daqueles caras, daqueles religiosos, que foram ali para o prender, com o intuito de matá-lo. Pense comigo, como ficou a cabeça de Caifás, tendo o braço direito dele, porque Malco era o braço direito, era o servo mais íntimo de Caifás. E Jesus permite que a orelha dele seja cortada, igual permitiu que aquela placa caísse na mão do Ivan, porque quem ele queria curar ontem não era o Ivan. Quem Jesus queria curar no dia da ressurreição de Lázaro não era Lázaro, era Marta. E eram todos aqueles religiosos e sacerdotes que não creram, que zombavam, que desdenhavam. E diz o texto, o próprio texto, depois você continue lendo aqui João, na sua casa, você vai ver que muitos creram, inclusive os fariseus, os religiosos que lá estavam. Ou seja, a ressurreição era mesmo para Lázaro ou era para a gente? A tua cura, ela é mesma para você? Quando acontece uma cura aqui, é mesmo para aquela pessoa apenas? Ou tem tudo a ver com gente? Quem acredita que tem tudo a ver com gente? Então não pense assim. Pense. E pode acreditar no que eu estou falando para você. Quando Deus está curando uma pessoa, muitas das vezes o intuito dele, além daquela pessoa, é claro que a obra consumada da cruz foi para ela também. Perde tempo. Um monte de gente também é curada. Um monte de gente. Teve um rapaz que falou comigo quando eu cheguei aqui. Na hora que eu fui orar, domingo aqui me deram um papel, eu comecei aqui na hora dos avisos. Quem é o rapaz que procurou? Falou, você não foi? Pastor, naquela hora da oração ali, ó, sumiu. O que sumiu que você falou? Às vezes você está, uma outra pessoa está sendo ministrada, a outra é curada. Isso é em caso de enfermidade. Agora, pense comigo. E aquelas pessoas que não creram? Que às vezes estão dentro da igreja e não crê. Não crê. Não acredita, não crê. Acha que milagre é coisa do passado. Acha que cura não é para ela. Mas ela pensa assim até a hora, enquanto ela está boa. Porque a hora que ela ficar doente, ela vai em tudo quanto é médico, tudo. É ou não é, gente? Não vamos ser hipócrita, não. Na hora que aperta o calo,
Aí vai ser igual aquela mulher que gastou tudo com os médicos, até crer em Jesus e ser curada por Ele. Amém, queridos? Então pense nisso. O teu milagre não é apenas o teu milagre. É o milagre. Por exemplo, pessoas agora estão nos assistindo, e essa ministração aqui vai ficar lá na internet. Pessoas estão nos assistindo e vão nos assistir depois. E estão ouvindo isso. E aprendendo isso. Que tem tudo a ver com gente. Com gente. Porque como o pastor Zé Carlos falou, o reino de Deus é gente, cuidando de gente, orando por gente, se preocupando com gente. Amém, queridos? Jesus nunca se preocupou com um só individualmente. Você vê que quando ele estava ali curando, ele estava curando um monte de gente ao mesmo tempo. Enquanto ele estava ressuscitando Lázaro, ele estava curando Marta, que era incrédula, estava tratando dela, da incredulidade dela, e jogou na cara dela, falou assim, no momento exato, falou assim, eu não te... E se você crê, isso demonstra o quê? Que por várias vezes Jesus falou assim, Marta, você tem que crer, Marta. Você ainda não crê, Marta. Pega aquele momento específico e ele fala, eu não te disse, Marta. E se você crê, você verá a glória de Deus? Agora procura para mim na Bíblia onde que Jesus teve essa conversa com ela. Não tem. Não foi colocado nos textos. Mas aqui ele revela a conversa, ou as conversas que ele teve com ela, a respeito da incredulidade. Então quem ressuscitou naquele dia, além de Lázaro, foi Marta. Porque a incredulidade mata. A incredulidade faz o ser humano viver na morte. Porque a gente só passa da morte para a vida quando a gente crê. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor. E eu tenho certeza que o teu milagre, a tua cura, a tua libertação, tem a ver com gente. Tem a ver com gente. Porque é impossível, querido. Deus nunca faz algo por fazer. Deus não é um Deus egocêntrico. E nem nos treina a egocentrismo.